Agora a gente olha para o Rio Grande do Sul de novo, gente, porque a nossa conversa é com Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, sobre essa ajuda do governo federal ao estado do Rio Grande do Sul, que vive essa calamidade, essa tragédia que a gente está acompanhando nos últimos dias. Ministro, muito bom dia para o senhor. Aproveito para dizer que você está acompanhado também, a gente está junto aqui de Pedro Duran, Basília Rodrigues e Theo Cury. Gostaria muito de te ouvir, ministro, do que o senhor tem visto por aí. Quero saber se o senhor já voltou para Brasília ou se continua na região sul do país. Bom dia, Muriel. Bom dia, Pedro, Basília, Theo. Continuo eu, ministro Paulo Pimenta, ministra Anísia. Está chegando também o ministro Alexandre Silveira, o ministro Renan Filho permanece aqui com a gente e muitos secretários ligados à parte da assistência social, de restabelecimento, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, secretário do Desenvolvimento Social, secretário das Relações Institucionais. Inclusive, logo mais nós teremos uma reunião na Assembleia Legislativa com a bancada federal e estadual para podermos alinhar também esses procedimentos em relação à questão legislativa. E, obviamente, nós estamos aqui desde a primeira vinda do presidente Lula. Implantamos já escritórios do governo federal aqui no estado do Rio Grande do Sul. É bom dizer que o ministro Rui Costa coordena todo o trabalho em Brasília na transversalidade com todos os ministérios e eu, com Pimenta, estamos aqui na relação direta com o governador Eduardo Leite, na relação direta com os municípios, fazendo permanentemente os encontros necessários para melhorar cada vez mais a mobilização. É um trabalho gigante, né? É uma operação de guerra durante e depois o POI vai exigir muita sinergia. O presidente Lula já veio 2 vezes, ontem teve a oportunidade de mobilizar a República com a presença do presidente do Senado, da Câmara, do Tribunal de Contas da União e mais representante do Supremo Tribunal Federal, numa demonstração que esta é uma luta a ser encarada por todos os brasileiros, autoridades, civis e militares e voluntários que têm feito um trabalho gigante também no resgate à vida das pessoas, salvar vidas e resgatar as pessoas. Então, é certamente um dos maiores desastres, eventos que o Rio Grande do Sul sofre no decorrer da sua história e, portanto, depende de toda essa sinergia. Muitas ações estão sendo feitas. É bom dizer, Muriel, que nós, durante uma semana, o foco 100% e deve permanecer no maior grau é salvar vidas, abrigar as pessoas, assistir as pessoas. Isso envolvendo todas as forças militares. As Forças Armadas têm feito um trabalho hercúleo, as forças também policiais do estado e de outros estados que têm sido mobilizados para cá, e, logicamente, os municípios e os voluntários. Porém, a partir de agora, nós temos que enxergar pelo menos 3 frentes complementares. O Taquari baixou e, ao baixar, as prioridades da sociedade que antes precisava ser resgatada, abrigada, a gente continua cuidando das pessoas em abrigo, mas precisa trabalhar todo o restabelecimento nos mais distintos municípios, seja de limpeza, desobstrução, de conectividade, de energia e depois os planos de reconstrução. Aqui no Guaíba, nós vamos ter uma retenção aí durante toda a semana. Guaíba deve estabilizar, está aí nos 5,3 metros, aproximadamente, variando até de 5,3 a 5,50, que seria 5,5 metros, mas com estabilidade. Mas devido à questão da Lagoa dos Patos está cheia, retém essa água aqui e, obviamente, que todos os transtornos ainda nessa região metropolitana serão desafiadores, tanto no resgate, mas também no cuidar das pessoas abrigadas. E surge uma terceira situação, quer dizer, nós vamos ter que lidar com resgate, com cuidar de pessoas abrigadas, com restabelecimento na região do Taquari, e novidades de alagamento na bacia do Uruguai.
Então, esta é uma realidade diferente da semana que nós vivemos e talvez mais desafiadora, porque não só temos que ter muita gente, né, um exército de gente, pública e privada e voluntários, atuando no resgate, no salvar-vida, no cuidar das pessoas em alojamentos e abrigamentos, mas também já no restabelecimento. Não podemos deixar que a água baixou, a gente não cuide também do restabelecimento onde já se permite, e os desafios futuros ali na bacia do Uruguai, que a gente não sabe o tamanho ainda da situação que virá pela frente, mas nesses próximos dias a água vai crescer e a gente está já com alerta aquelas cidades ali, não só da bacia do Uruguai, mas também de outras bacias coadjuvantes. Basília. Ministro, hoje saiu aí um ato do Ministério de Desenvolvimento Regional reconhecendo o estado de calamidade em 336 municípios, né? Na semana passada, a gente até divulgou primeiro aqui na CNN que o governo tinha reconhecido esse estado no Rio Grande do Sul todo. Então, eu entendo que a portaria de hoje, ela vem afinar esse dado, né? Não é o estado todo, mas dos 497 municípios, 336 estão nessa situação de excepcionalidade. O que isso significa? E a pergunta básica que todo mundo quer saber, quando que o dinheiro vem? Porque muita articulação, reunião, alinhamento, promessa, mas e o dinheiro? Quando que vem? Basília, bem, primeiro, sobre as reuniões, elas são necessárias, sem reunião, seja virtual ou presencial, alinhar, né, o poder público federal, estadual e municipal e alinhar doações, voluntários, mobilização, todo o trabalho de logística é um trabalho desafiador. Então precisa ter muita hierarquização, muita distribuição de tarefa, muita sinergia de decisões e isso tudo muito rápido. Então nós não vamos nunca deixar de fazer, elas são necessárias. Eu sei que às vezes quem está esperando um resgate, salvar uma vida, se incomoda com isso, mas nós temos de dividir tarefas. Pessoas mais em campo, outras na frente do computador, fazendo, alimentando o sistema. Então, funciona assim, certo? Segundo, no dia que o presidente Lula esteve aqui, que foi no segundo dia, já após o desastre, o governador Eduardo, já no contato com a gente, já tinha feito o decreto estadual de calamidade pública. E ali nós reconhecemos sumariamente. Obviamente que depois do reconhecimento sumário, já começa a dar condições de nós atuarmos enquanto sistema federal, mas tem os detalhes de município. O presidente veio agora a segunda vez. Ontem eu fiz 2 publicações no Diário Oficial da União. Enquanto o presidente estava aqui, nós trabalhamos em reunião com a equipe do governador Eduardo. Eles fizeram a atualização do anexo do decreto, com os municípios até aquele momento, 240, se eu não estou enganado, já com situação de calamidade. E no final da tarde, às 18 horas de ontem, nós atualizamos novamente, publiquei novamente no Diário Oficial da União, com 336 municípios. Nós amanhecemos hoje de manhã com 340. Então, hoje, novamente, sai de novo a republicação do decreto do governo do estado e a gente republica no governo federal e nós vamos ficar fazendo isso todos os dias, logicamente que se aumentar o número de municípios atingidos, porque nós precisamos disso para que, por exemplo, todos os municípios que precisarem de apoio e abrigamento, é apenas entrar no sistema e solicitar para o MDS, o secretário nacional está aqui, já libera os recursos para apoiar os municípios em todas as despesas referentes aos abrigamentos. Nós estamos aí com mais de 20 mil pessoas abrigadas. Isso vai requerer muita assistência de alimentação, de água, de material de higiene, enfim, de remédio. Então, na hora que a gente faz isso, a ministra Anísia atua diretamente no fundo a fundo, o ministro Wellington Dias atua já nas transferências dos recursos para todas as prefeituras que solicitarem. Então, há um dinamismo muito grande. Isso além dos planos de trabalho, de restabelecimento, de reconstrução, depois que virão. Muitas políticas públicas, com reconhecimento que nós fazemos, já passam a ser atuadas diretamente com o Estado, na assistência, na saúde. Isso é comum já acontecer e por isso que nós estamos não só com os ministros aqui, como é o caso da ministra Anísia, mas com as pessoas que na relação com os prefeitos já começam a tomar decisão. Ontem nós ficamos até 10 horas da noite numa reunião virtual e presencial
com mais de 200 municípios do estado de Rio Grande do Sul, tratando sobre isso. Ali já pedindo que todo mundo entre no sistema, faça a sua solicitação de recurso para abrigamento, né, que entre no sistema, faça a sua solicitação de recurso em relação à ajuda humanitária, assessorando. Estamos distribuindo escritório em regiões diferentes do estado, com técnicos especialistas, para presencial ou virtualmente, e dirimindo essas dúvidas. Então, são muitas forças-tarefas ao mesmo tempo acontecendo. Um resgata, outro abriga, outro cuida de quem está no abrigo, enfim, outros preparam planos de trabalho. Enquanto isso, o ministro Rui Costa, com o presidente Lula, presidente do Senado, presidente da Câmara, TCU, estão em Brasília durante todo o dia de hoje, reunindo com os líderes, que deve ser editada medida provisória, deve ser disponibilizado recursos, já também numa visão de reconstrução, como bem tem abordado o governador Eduardo Leite. Então, são muitas frentes de trabalho, por isso que essa sinergia ela precisa ser bem coordenada. Aqui nós temos um comando muito forte do general Hertz, que trabalha toda essa logística. Se vocês forem ali na base aérea, é um gigantismo, né, de pessoas trabalhando, com muitos sistemas de internet à disposição, por conta também dos problemas de conectividade, para atender, né, aquilo que está ao alcance do Estado brasileiro, do Estado do Rio Grande do Sul, nesta mobilização diante desta situação desafiadora. Ainda vem muitos problemas pela frente e por isso nós precisamos estar muito unidos, Basília. Ministro, peço só que nas próximas respostas o senhor seja um pouquinho mais sucinto, porque somos muitos e temos muitas perguntas para o senhor. Eu passo agora para o Theo Cury para fazer mais um questionamento para o senhor. Ministro, bom dia. Ok. Nesse final de semana, o governador bom dia, falou... Bom dia, ministro. O governador Eduardo Leite falou nesse final de semana sobre a necessidade de um plano Marshall, levando em consideração a reconstrução do Estado, principalmente, obviamente, nas áreas que foram mais afetadas. Obviamente que isso é um tema mais para adiante, mas como o senhor já falou que algumas das cidades que já passaram pelo momento mais grave já devem começar a pensar na reconstrução, e apesar de a gente ainda não ter um balanço total do prejuízo, porque ainda há alertas pela frente, como que o governo se prepara para esse possível plano Marshall para ajudar a reconstruir e a reestruturar as cidades que fazem parte do estado do Rio Grande do Sul? Isso foi a prioridade do encontro ontem, né, com toda a nação brasileira representada aqui pelo presidente Lula e com os poderes aqui presentes. E isto é objeto da reunião de hoje que o ministro Rui Costa e o presidente estão coordenando em Brasília. Então, é muito importante a sua pergunta, porque ela, na verdade, só reafirma que a articulação institucional, o que precisava ser feito, o presidente já fez, deverá editar medida provisória nesse sentido e disponibilizar os recursos, mesmo que algumas ações já tenham iniciado. Você pega, por exemplo, o ministro Renan, ele está com mais de 600 homens e mulheres atuando já em pequenos trabalhos. Eu digo pequenos porque tem muitas outras coisas que vai exigir obras mais demoradas, mas aquelas de desobstruir, de restabelecer para garantir mobilidade, passagem. O DENIT já está atuando fortemente, e como também nós vamos começar a atuar com limpeza, com desobstrução, que são os primeiros trabalhos de restabelecimento. Depois, a reconstrução, ela requer alguns cálculos de engenharia, é necessário, na maioria dos casos, algo abaixar. Quando você vai precificar melhor, o governo do estado do Rio Grande do Sul, quanto vai precisar para restabelecer estradas, para restabelecer unidades que foram destruídas de saúde, de educação, como o governo federal também nas suas unidades. Então, esses recursos, eles serão garantidos 100% do que for necessário. O limite é a necessidade, ou seja, não tem limite, né? Uma vez que o presidente já alinhou e já anunciou que vai fazer isso por medida extraordinária. Então, o que nós vamos precisar, sim, é aguçar todo o levantamento. Nós não podemos anunciar a reconstrução de dezenas de pontes, de dezenas de pontos de estrada, ou centenas, porque são centenas, sem ter o cálculo, né, ali definido, seja pelo governo federal, pelo governo estadual ou municipal. Esse é um trabalho que nós fazemos com o Eduardo Leite, viu?
a gente alinha o que é federal, que os ministérios vão executar de forma direta, o que é estadual, que os planos vão ser feitos pelo governo do estado. Às vezes é municipal, mas a prefeitura está incapaz devido ao evento, e aconteceu isso nos eventos passados, e a gente faz via o estado. E aquelas prefeituras que têm condições de trabalhar restabelecimento e reconstrução, também nós alinhamos para que o plano de trabalho, o recurso vá para a prefeitura. Então isso tem que se fazer em reunião para que a gente não bata a cabeça, né? Na reconstrução, no restabelecimento, dividindo bem as tarefas, mesmo tendo o recurso disponível, é preciso alinhar a melhor estratégia. Pedro? Ministro, é muito louvável a integração que vocês coordenam e a colaboração entre todos os lados para conseguir garantir o atendimento às vítimas. Mas eu queria lhe perguntar sobre a responsabilização. A gente se questiona de quem é a culpa. O que os governos, os políticos, as pessoas poderiam ter feito para evitar que uma catástrofe como essa, mais de 70 mortos, mais de 100 desaparecidos, pudesse ter acontecido? Eu queria a tua avaliação sobre isso. Quando o senhor acha que vai chegar o momento da responsabilização e quem tem que pagar a conta pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul? Olha, Pedro, eu acho que é um acúmulo, né, de problemas. Nós temos hoje prospectado pelo último levantamento do Serviço Geológico Brasileiro entre alto e altíssimo risco, isso ainda sem os eventos extremos e mais intensos que têm ocorrido com as mudanças climáticas, mais de 10 milhões de pessoas vivendo em área de alto e altíssimo risco, ou seja, pessoas que buscaram construir suas moradias por necessidade em áreas que hoje, com deslizamento ou alagamento, são as mais expostas e, portanto, com possibilidade de ter vidas ceifadas e patrimônios perdidos e tudo isso que a gente tem enxergado. Com o advento das mudanças climáticas, isso agrava mais. Tem regiões que não viviam 10, 20 décadas problemas e passam a viver. Tem soluções de engenharia que responderam para a sociedade de forma digna por décadas e que hoje não respondem mais, porque estão sendo desafiadas pelas mudanças e pelas enchentes e alagamentos destruídas, seja estrada, ponte. A Defesa Civil nunca reconstruiu pontes grandes e nos eventos do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho exemplos de pontes de 300 metros que nós estamos contratualizando com o governo do estado para reconstruir pela Defesa Civil como resposta. Então, você vê que uma solução de tecnologia dada há 10, 20, 30 anos atrás, ela não resistiu mais, né, à força da natureza, uma vez que nós, homens, a humanidade toda, né, fizemos intervenções indevidas, isso foi se acumulando e aí estão desafios. Então, é um acúmulo muito grande. O presidente Lula retoma fortemente a agenda da prevenção. Lembre que recriou o Ministério das Cidades. Eu assumi a integração, os contratos de proteção de encostas, certo? Do PAC estava lá comigo, agora foi para o Ministério das Cidades. Tinha 1 bilhão e 600 milhões de contrato no Brasil, 4 anos sem ser repassado um centavo para os municípios contratualizados, ou seja, tinham abandonado a agenda de prevenção. O presidente retoma essa agenda de prevenção, agora retoma com um acúmulo, né, cada vez maior de eventos e de frequência e de intensidade, e obviamente que o esforço tem que ser hercúleo de recursos, de intensidade de política para a gente poder, né, diminuir esse sofrimento da sociedade. Então, os desafios são grandes e a gente precisa rever isso. A Marina, eu e Luciana, ministra da Ciência e Tecnologia, a gente vem já há alguns meses, com base nessas informações, que antes era 1.038 municípios, agora está ultrapassando isso, quase 1.400 municípios dos 5.565, que durante mais de uma década tem situação de emergência todos os anos. Ou seja, no mínimo 6 meses, durante 10 anos, viveram situação de emergência. Olha, é hora talvez, que é esse o debate, decretar situação de emergência permanente e inverter a atuação. Em vez de trabalharmos em emergência 6 meses, trabalharmos 1 ano ou 2 anos numa lógica de retirar, por mitigação e por adaptabilidade,
com as políticas públicas aquele município da situação de emergência. Eu entendo que essa lógica, para a realidade que nós passamos a viver, é a melhor. Agora temos que compreender, serão quase 1.500 municípios no Brasil, com os dados que nós temos, que talvez tenham que passar por essa decisão. Aí o dinheiro do município, do Estado e da União tem que ser aplicado nessa lógica de mitigar e adaptar para retirar da emergência aquele município. Tem município que vai levar anos para retirar da emergência, mas só essa lógica funciona. Porque não funciona trabalhar 6 meses em emergência e depois volta tudo normal, como se nada fosse acontecer. Aí 6 meses depois, volta de novo a emergência, vidas são perdidas, patrimônios são perdidos, produção é perdida. Então essa lógica a gente está debatendo de mudança e esse debate todo com o Congresso Nacional, com o TCU, com Justiça, liderada pelo presidente Lula, certamente é oportuno para que a gente, além de responder aos eventos agora, a gente também comece a revisitar a legislação brasileira e tomar atitudes diferentes em relação à mitigação e adaptabilidade. É o famoso é melhor prevenir do que remediar, não é, ministro? Conversamos com Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Muitíssimo obrigada pela participação aqui pela manhã no Novo Dia, ministro. As portas estão abertas sempre para atualizar a situação aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia para vocês e todos os telespectadores. Obrigada, ministro. Obrigada aos nossos analistas também.